E estamos de volta na TV Simpro Mogi, do Sindicato dos Professores de Mogi e toda a região. E nosso convidado de hoje é um engenheiro eletricista e também um expert em computação, que é o professor Henrique Quintino, lá da UMC, Universidade de Mogi das Cruzes. A gente vai conversar sobre várias coisas aqui. Muito obrigado por estar conosco aqui no Simpro TV, Henrique. Obrigado, eu que agradeço e boa tarde. A gente vai falar uma série de coisas sobre o valor da educação nos salários da população. Isso é muito interessante. Falar de dinheiro é sempre interessante. Sim, claro. E qual o valor da educação no salário das pessoas, Henrique? Então, durante muito tempo eu venho meditando sobre essa questão e a resposta para ela não é uma coisa tão óbvia, porque, no meu ver, ela passa por três questões. Uma questão ideológica, uma questão que vai ligado à tradição ou comportamento cultural e o individual. Ideologicamente, as entidades de classe elas costumam brigar por um número maior de empregos. Raramente a gente ouve uma briga ou uma luta por melhor remuneração dos empregos que existem. Isso vem de uma linha de comportamento cultural predominante no Brasil, que é o quê? A população, de maneira geral, ela tende a concorrer por salários mais baixos, ao invés de concorrer pelos melhores salários. Cultural. Então, nesse contexto, qual a única coisa que resta para as entidades de classe? É lutar por uma quantidade maior de emprego, para que a população tenha uma renda mínima capaz de sobreviver. Mas a consequência desses dois itens, o ideológico e o comportamento cultural, ele vem de um comportamento individual. As pessoas preferem brigar por salários mais baixos. A concorrência por salários maiores é muito pequena, enquanto que a concorrência por salários mais baixos é muito alta, né? E é por isso, então, que o salário mínimo no Brasil é tão baixo? Sim, sim. Se a gente observar, quando abre uma vaga para salário mínimo em qualquer lugar, o número de concorrentes por esse salário é altíssimo. Em compensação, há um conjunto enorme de vagas para salários maiores que não tem um número apreciado de concorrentes, muito grande de concorrentes. A consequência disso é bastante simples. Se a concorrência por um salário é tão alta, a tendência dele é diminuir. Sem dúvida. Na prática, o salário mínimo no Brasil só tem o valor que tem por força de lei. E não porque as pessoas estão puxando ele para cima. Se nós pensarmos, por exemplo, em outros países desenvolvidos, a tendência da população é justamente o oposto do Brasil. A população, eles querem brigar por salários maiores. Se a gente for para Estados Unidos, Europa, Japão, onde normalmente os brasileiros vão para concorrer pelo salário mínimo desses países, por que existe essa oportunidade? Porque as populações desses países não querem concorrer pelo salário mínimo que eles têm. Então, sobram as vagas para pessoas de outros países. Tá? Essa atitude individual é muito que leva a um comportamento cultural que acaba produzindo um salário tão baixo. E isso acontece por quê? Porque a população, de maneira geral, não busca uma qualificação que lhe permita concorrer por um salário mínimo maior. Isso não enfasta também a educação geral deficitária? Então, mas aí entra a questão do papel do professor, que era uma coisa que eu queria falar um pouquinho adiante. A educação é deficitária por que razão? Porque ela é oferecida de maneira deficitária ou porque a população não exige uma educação mais robusta, né? Aí eu gostaria de entrar, por exemplo, no conceito que vai em outros países. O que funciona para uma educação robusta? É o nível de exigência e de rigor dessa educação. Sem dúvida. Se a educação não tem um nível de exigência e de rigor, a probabilidade dela ser uma educação de boa qualidade é muito baixa. Tá? Por outro lado, esse rigor e essa exigência em alto nível, muitas vezes ela é tratada como agressividade pela população. Tá. Então, a própria população rejeita uma educação, muitas vezes rejeita uma educação
com alto nível de exigência, né? E é claro, isso de certa forma causa um estresse. Normalmente o estudante que é muito exigido, toda pessoa que é muito exigida, entra num nível de estresse relativamente alto. Então, por exemplo, existe o lado ruim disso, que é a elevação do nível de estresse. Em países como Japão, Coreia, muitas vezes o nível de suicídio entre os estudantes é muito alto por não ser capaz de corresponder àquelas expectativas. Então, acho que a gente deve equilibrar essas coisas. De qualquer maneira, ela não pode ser um nível de exigência tão baixo a ponto da população não se qualificar. Por outro lado, pós-Segunda Guerra, os países que cresceram mais rápido foram os países que investiram pesado na educação. É exemplo da França, do Japão, da Itália, da Alemanha. A Alemanha se reergueu do zero. Sim. Através, o grande instrumento forjador da situação, do status atual da Alemanha e de outros países, foi a educação. Sim, com certeza. E eu conheço um pouco da educação da Alemanha, é uma educação baseada num nível de exigência muito alta. É claro, o Brasil, agora defendendo o nosso lado, o Brasil tem um desafio muito grande, porque a nossa população estudantil é maior do que toda a população alemã. Só que o nosso orçamento não é igual ao orçamento alemão para a educação, né? Embora só a nossa população estudantil seja maior do que toda a Alemanha. Então, é claro que existe um desafio nesse aspecto, tanto do ponto de vista logístico, para levar a educação para todas essas pessoas, quanto do ponto de vista orçamentário. Mas, de qualquer maneira, um professor nunca vai ser capaz de ser superior à força de vontade dos alunos. Grande parte do esforço que o professor tem que fazer hoje em dia não é para levar conhecimento para os alunos, e sim para convencê-lo de que a educação é um bom negócio. Isso me leva a uma outra pergunta. Então, qual é o papel do professor no cenário que você descreve agora? Mas isso logo após o nosso intervalo. Tá. Professor, por meio do site do Simpro, você pode denunciar irregularidades. Clique na aba Atendimento e depois no link Denúncias. E a denúncia pode ser inteiramente anônima. Simpro Mogi e região, trabalhando por você. E estamos de volta com o Simpro TV, do Sindicato dos Professores de Mogi e toda a região. Se você quiser saber alguma informação a respeito de educação, ou bater um papo com o professor Henrique Quintino, dê um pulo aqui no Simpro, Sindicato dos Professores, na rua Carmela Dutra, número 147. Ou então pelo telefone 4799-1106 ou 4799-7066. Ou então mande um e-mail para cá, simpromogi, com N de norma, simpromogi@uol.com.br. No bloco anterior, professor Henrique, eu tinha perguntado, face ao que você expôs no bloco anterior, o que você diz sobre o papel do professor no cenário que você houvera descrito? Sim. Então, o papel do professor hoje em dia é muito mais, ele age muito mais como um intermediador, né? Porque o professor, o papel dele, o papel ideal deveria ser o de formador profissional. Só que hoje ele gasta grande parte do seu tempo procurando convencer o estudante de que estudar é bom, de que estudar produz um resultado positivo ao longo da sua vida, né? E esse papel de intermediador é complicado, porque ele está baseado muito mais na força de vontade desses alunos do que na necessidade que esse aluno tem de estudar. Então, o professor, atualmente no Brasil, ele é limitado pela força de vontade das pessoas em querer uma educação melhor. Nesse contexto, o professor ele divide seu tempo entre
a formação profissional que ele consegue fornecer e o processo de convencimento. O ideal seria que o professor agisse de maneira bastante robusta na formação profissional, que o processo de convencimento já viesse de casa, de que há uma necessidade da educação, da formação profissional para melhorar o salário dessas pessoas. Interessante. E existem algumas evidências na eficiência desse papel de convencimento do professor? Mais ou menos. Esse processo já foi feito em alguns países, por exemplo, um caso clássico é o da Coreia do Sul, que em menos de 50 anos passou de um país que vivia em extrema miséria para um dos países com uma das melhores rendas per capita do mundo. Lá eles usaram um modelo bastante simples que funciona relativamente bem, que é o quê? Uma exigência profunda nos níveis educacionais e associado a um rigor, né? É claro que isso foi a um extremo bastante forte. A população deu um resultado significativo, mas foi ao extremo muito forte. De modo que eles entenderam que esse rigor estava muito elevado. E há alguns anos atrás eles fizeram uma pesquisa para diminuir o rigor e a exigência na educação, para aliviar um pouco o estresse dos alunos. 2 anos depois dessa resolução, dessa determinação, foram fazer uma pesquisa entre os alunos sobre os efeitos dessa diminuição. E os alunos perceberam que eles estavam diminuindo o índice de aprovação nos concursos. Os próprios alunos, pelo menos a maioria, claro que nem todos, mas a maioria pediu para voltar ao rigor antigo, aos patamares de rigores anteriores, para que eles não se acomodassem no processo de aprendizado e, portanto, eles tivessem melhores chances no mercado de trabalho. E como você consegue valorizar o professor nesse processo? Bom, a valorização do professor, eu acredito que ela venha muito do interesse da população pela educação. Isso teria que nascer no lar da criança. Ou ser desenvolvido, sim, né? Teria que ser um processo. Teria que ser um processo desenvolvido. Na primeira infância. A população ela tem que desejar a educação. A partir do momento que a população deseja a educação como meio de crescimento, o papel do professor fica valorizado automaticamente. Mais fácil também. E mais fácil, claro. Não é só pela questão de ser mais fácil, mas ele começa a desenvolver o papel pelo qual ele de fato existe, né? Que é o de formação. No entanto, hoje em dia, o professor não tem uma valorização significativa no Brasil, justamente pelo fato das pessoas não desejarem uma educação muito forte. A exigência das pessoas, ou a necessidade das pessoas por empregos de baixa remuneração, reflete o fato de elas não quererem buscar uma educação mais qualificada. E, nesse contexto, o papel do professor fica desvalorizado. Por outro lado, se a população exige uma educação mais rígida, uma educação que produza uma qualificação profissional que permita às pessoas concorrerem por vagas de trabalho que remunerem melhor, o papel do professor fica automaticamente mais valorizado. Sem dúvida. Uma nota que você daria para a educação nos países asiáticos, comparando com a educação agora praticada no Brasil. Nota você daria para o Brasil e para os países asiáticos? Então, eu acho que essa nota tem 2 contextos, né? Um que é a vontade de se educar e a outra a vontade de ser educado. Pela vontade de educar no Brasil, existe um esforço muito grande em produzir uma boa educação. Eu daria uma nota 7, 8. Mas a vontade de ser educada no Brasil, ela é muito baixa. Eu acho que essa nota é baixa, ela não ultrapassa... O educando estaria reprovado. O educando estaria reprovado. A vontade por receber uma educação de boa qualidade, no geral da população, é muito pequena. Tá? Eu daria uma nota 3. E no Japão, China, Tailândia, Coreia do Sul? Finlândia também. Finlândia. Sim. Não, lá existe uma exigência por parte da população muito forte em relação à educação de qualidade. Ao contrário, lá os pais reclamam quando os filhos são pouco exigidos. Diferente do Brasil, que é muito comum os pais reclamarem na escola quando a escola está exigindo demais dos filhos. Verdade. Tá? Então, isso é um comportamento cultural que tende
a degradar o processo educacional do país, né? Existe um esforço muito grande do Brasil em querer educar, mas existe uma exigência muito baixa em querer essa educação. Isso aí é para você, papai, você, mamãe, você, vovô, vovó, pensarem a respeito do que o professor Henrique falou, a respeito da família propiciar ou incitar a criança a se instruir melhor. No próximo bloco, eu gostaria de conversar com você, um parecer seu, sobre mudanças sociais por meio da educação. Sim. A gente volta já já. Se você é professor do ensino privado em Mogi das Cruzes, sindicalize-se ao Simpro. Aqui, seus direitos são defendidos de verdade. Acesse o formulário em nosso site simpromogi.org.br. Simpro Mogi e região, trabalhando por você. TV Simpro Mogi, do Sindicato dos Professores de Mogi e toda a região. E o nosso programa televisivo hoje está conversando com o professor Quintino, falando sobre educação, sobre a função da família, sobre a função do professor, sobre a função do Estado. Muito interessante isso. Isso envolve uma série de variantes. E como convencer as pessoas que a educação pode melhorar as suas vidas? Bom, isso é um processo, eu acho que isso vem de uma mudança de discurso. Tradicionalmente, com essa história de buscar por uma quantidade maior de empregos, nós não estamos estimulando a melhorar a sociedade por meio da educação. Vou tentar dar um exemplo aqui relativamente simples. Imagina uma família de 4 pessoas adultas, os pais e 2 filhos adultos, e que, numa situação hipotética, essa família poderia sobreviver com um salário de R$4.000. Tá? Tipicamente, o brasileiro busca 4 empregos de R$1.000, que é equivalente aos R$4.000. Para suprir as necessidades básicas e mínimas dessa família. Agora, imagina uma situação muito semelhante. A mesma família com um único salário de uma única pessoa de R$4.000. O salário dessa família não mudou, mas a qualidade de vida dessa família mudou radicalmente, porque na primeira situação, com 4 salários de R$1.000, essa família tem que dedicar quase 200 horas de trabalho por semana. Em compensação, se uma pessoa da família ganha R$4.000, essa família só dedica 44 horas de trabalho. Exato. E isso nos poupa o que é mais caro, que é o tempo. Todo o restante da família tem meios de buscar uma qualificação para concorrer por um salário melhor. Tá? Então, quando a gente pensa em melhorias sociais, se a gente se propor a concorrer por salários melhores, nós ganhamos uma coisa que não tem jeito, que não é negociável, que é o tempo. E o tempo familiar muda muito. O salário da família é o mesmo. No entanto, o salário médio multiplicou por 4, porque uma pessoa ganhou R$4.000. O salário per capita é o mesmo, mas a qualidade de vida dessa família é muito diferente. Por quê? Uma pessoa trabalhando 40 horas pode suprir as necessidades básicas dessa família. No entanto, as demais pessoas podem ajudar essa pessoa a suprir as necessidades básicas, podem buscar qualificação para concorrer por salários maiores. E é um emprego no lugar de 4. É um único emprego no lugar de 4. Então, eu acho que a solução para isso não é nós buscarmos um número maior de empregos, e sim uma remuneração melhor para os empregos que existem. Ou as pessoas procurarem concorrer por salários que sejam melhores do que os que existem hoje. Isso é uma atitude individual, não é uma atitude que o Estado ou qualquer outra autoridade possa mudar. Isso é uma atitude pessoal, é uma escolha pessoal. Num triângulo social, uma pirâmide social, certo? Qual o percentual de provedor de R$4.000 para a família
e qual o percentual de 4 mini provedores de R$ 1.000 para a família? Qual o percentual do provedor mor e dos mini provedores? Olha, eu tenho poucos dados sobre isso, mas a minha estimativa é que mais de 70% da população as famílias são compostas por quase todos os trabalhadores. São poucos, provedores. Menos de 30% da população você tem um único provedor capaz de sustentar a família inteira. Isso é uma estimativa, eu não tenho dados precisos disso. Mas o Brasil é muito mal colocado nessa posição. Enquanto que na maioria nos países desenvolvidos você tem um único provedor para a família inteira, ou 2 no máximo provedores para a família toda, no Brasil é o contrário. Né? Como é a situação da América do Sul? Eu diria da América Central, do México para baixo, até a Argentina, Chile. A situação qual é? Olha, é de excesso de mini provedores ou de um provedor mor só? Olha, o país que está mudando esse contexto é o Chile. Ele está tendendo a ter menos provedores, menos trabalhadores, para remunerações melhores. O restante, como o Brasil, a situação é pior do que no Brasil. Tem países que nem mesmo a possibilidade, como Bolívia, que nem mesmo a capacidade, Venezuela, que está numa situação, a capacidade de vários provedores hoje é possível. Fora a América Central e a América do Sul, aí quais os outros locais do mundo em que você vê essa situação caótica? A África, o que mais? A África, a parte da Ásia, né? Parte da Ásia. Na Ásia acontece isso, e aí precisaria avaliar um pouquinho as pesquisas a respeito disso, mas a maior parte do país, pelo menos do hemisfério norte, a situação não é de ter muitos provedores na família, é de ter bons salários com a possibilidade das pessoas se qualificarem. Elas gastam um tempo maior se qualificando do que trabalhando. Elas entram mais tarde no mercado de trabalho, mas já entram com um salário mais elevado. Isso é em função de quê? Educação. Educação. A gente volta à pergunta anterior. Não há outro meio. Por quê? O que a gente ganha com o salário mínimo foi nos dado de graça, que é basicamente a força física, tipicamente falando. Sim. Não é... Se a gente quiser um salário maior, a gente tem que oferecer aquilo que não nos foi dado gratuitamente. A inteligência, sim, mas a formação, não. A formação ela tem que ser adquirida, ela tem que ser lutada, ela tem que ser buscada de alguma forma. Força física, a maior parte dos jovens tem à disposição e isso não é dado gratuitamente. Por isso se paga o salário mínimo. Pelo processo educacional que se paga mais. Então, mas isso a gente tem que buscar. Ninguém recebe isso de graça. Muito interessante. Esse assunto com o professor Quintino é para vocês pensarem antes de dormir, na hora que encostar no travesseiro, pensar a respeito da função da educação. Sim. E a mecânica da educação nos descendentes menores da sua família, a garotada jovem. Sim, sim. Eu acho que a gente tem que pensar um pouco como fazem os asiáticos, os europeus. Eles não lutam pelo salário mínimo, eles lutam por salários maiores do que o salário mínimo. E aí é por isso que sobram essas oportunidades para os brasileiros ir lá concorrer por esses salários mínimos. Mas a consequência lá é que os salários mínimos desses países são dezenas de vezes maior do que o salário mínimo no Brasil. No Japão chega a ser 25 vezes maior. O poder de compra do norte-americano em relação ao brasileiro é quase 30 vezes maior do que o do brasileiro. Então, é uma atitude pessoal de cada um aí buscar concorrer por um salário maior do que o salário mínimo. Se aumentar a concorrência pelo salário mínimo, a tendência dele é diminuir o valor e não aumentar. Esse assunto que a gente está discorrendo com o professor Quintino é muito interessante. Eu até vou pedir para que ele volte mais vezes aqui à TV Simpro, para a gente continuar nesse mesmo tema. Sim. Muito obrigado por estar conosco hoje, aqui no programa do Simpro, do Sindicato dos Professores de Mogi e de toda a região. Quero tê-lo mais vezes aqui. Obrigado, professor. Até a próxima semana. O Simpro Mogi mantém uma lista ampla de convênios médicos com descontos exclusivos e vantagens para os associados. Acesse
simpromogi.org.br e saiba mais. Simpro Mogi e região, trabalhando por você.